Gálatas, capítulo 5, versos 19 a 21. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos prescrevi, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Meus irmãos, quando o Senhor Jesus, o Filho de Deus, esteve entre nós e foi questionado no que diz respeito aos seus discípulos não observarem algumas práticas cerimoniais no que diz respeito à purificação, à limpeza de utensílios. O Senhor Jesus deixou claro que, na realidade, aquilo que contamina o homem não é o que vem de fora, mas o que sai de dentro. No capítulo 7 do Evangelho de Marcos, a partir do versículo 20, ele diz: o que sai do homem, isso é o que o contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Meus irmãos, nós lemos uma dessas passagens que dificilmente um ser humano pecador, como todos nós somos, escolheria para expor ou tem prazer em abordar, ou mesmo não sente dificuldade em ter que, como porta-voz de Deus, pregar, anunciar, advertir a igreja com relação acerca do perigo daquilo que a passagem bíblica lida chama de obras da carne. Nós vivemos numa época em que as pessoas, de modo geral, encaram o homem, abordam o homem, entendem o homem de uma das duas maneiras. O humanismo entende o homem como sendo essencialmente bom. Mas a palavra de Deus nos ensina, e é a passagem que eu acabei de ler, as palavras do Senhor Jesus deixam perfeitamente claro que o homem não é essencialmente bom. Pelo contrário, o homem é essencialmente mau. A queda corrompeu a nossa natureza. A queda deturpou as nossas inclinações de tal maneira que, por causa dela, nós não somos inclinados para o bem, pelo contrário, nós somos inclinados para o mal. Há um autor americano, o Dr. Peter Jones, ele tem alguns livros já traduzidos para a língua portuguesa,
é professor de Novo Testamento no seminário de Westminster, na Califórnia, que tem repetidas vezes em várias publicações admoestado e advertido a nossa cultura ocidental com relação ao retorno do paganismo. A influência das concepções, ideologias e moral pagã que estão intimamente relacionadas. E quando nós lemos a passagem que nós acabamos de ler, nós vemos exatamente como todas essas expressões pecaminosas da nossa natureza corrompida, elas estavam de uma maneira muito evidente e concreta, presentes no paganismo da antiguidade, de onde aqueles irmãos, membros das igrejas da Galácia, haviam sido arrancados. E como, meus irmãos e irmãs, observamos esses pecados da carne, ou poderíamos chamar pecados do paganismo, têm novamente influenciado profundamente a nossa sociedade ocidental. A chamada nova moralidade nada mais é do que a velha imoralidade pagã. E temos vivido numa época em que vários dos pecados aqui condenados pelo apóstolo Paulo como obras da carne não são mais considerados como tais, mas passam a ser aceitos como costumes legítimos em uma sociedade que perdeu completamente o referencial de moralidade, porque perdeu de vista a noção de verdades absolutas, como nós encontramos na palavra do Senhor. É um texto difícil, meus irmãos, de considerar, e devemos estudá-lo à luz da exposição que estamos fazendo há vários meses nessa carta que o apóstolo Paulo escreveu às igrejas da Galácia. É sempre bom lembrar que o apóstolo Paulo não escreveu essa carta com um propósito primordial de tratar de alguns pecados morais que ele menciona nesses versículos que nós acabamos de ler. Na realidade, o apóstolo Paulo foi levado a escrever essa carta aos Gálatas, como os irmãos sabem bem, temos considerado isso várias vezes durante essa exposição, para se opor ao legalismo, para se opor àqueles judeus que estavam ensinando os membros daquelas igrejas que a fé em Cristo e o arrependimento não eram suficientes para que alguém fosse considerado justo diante de Deus. Além do arrependimento e da fé na obra salvadora de Cristo, eles ensinavam, era necessário que os membros das igrejas também aceitassem o judaísmo, para que então pudessem ser justificados diante do Senhor. Estavam sugerindo que os crentes na nova dispensação do Evangelho teriam que continuar observando todas aquelas leis cerimoniais da antiga dispensação e equivocadamente estavam ensinando que eles precisavam, num certo sentido, alcançar a justificação e a salvação através do cumprimento das exigências da lei moral de Deus. E essa, na verdade, é a ênfase, essa é toda a tônica da carta que o apóstolo Paulo escreveu às igrejas da Galácia. O versículo 1 do capítulo 5, que nós estamos considerando, onde lemos que para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão, pode ser selecionado como tema da carta. A carta é exatamente
uma defesa da liberdade cristã, uma exaltação da liberdade que, pela misericórdia e graça de Deus, nós temos em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Liberdade da lei cerimonial, liberdade de qualquer ideia de alcançar justificação através da observância das leis morais, ainda que essas leis morais do Antigo Testamento representem a vontade e a santidade de Deus, e a liberdade do domínio do pecado sobre a nossa vida. Mas, meus irmãos, quando o apóstolo Paulo enfatiza, como de fato enfatiza, a importância, a relevância da liberdade que temos em Cristo Jesus, e admoesta os membros das igrejas da Galácia a permanecerem firmes na liberdade e a não permitirem de maneira nenhuma que sejam conduzidos novamente àquelas formas rudimentares de religiosidade, sejam elas pagãs ou judaicas, sabendo que estava escrevendo para pessoas que haviam sido arrancadas do paganismo e que outrora viviam uma vida afeiçoada a todos esses males, a essas obras da carne aqui mencionadas pelo apóstolo Paulo, ele não pode deixar de equilibrar o seu ensino. E, se por um lado enfatiza a liberdade que temos em Cristo Jesus, ele, por outro lado, enfatiza que não podemos nem pensar em usar dessa preciosa liberdade que temos em Cristo Jesus para dar ocasião à carne. E nós estivemos aqui considerando no domingo retrasado exatamente esses versos 13 até o versículo 15, aonde o apóstolo Paulo ensina os membros daquela igreja com relação ao uso devido da liberdade que temos em Cristo Jesus. Devemos nos apegar a essa liberdade, devemos usar da liberdade cristã, mas nunca para dar ocasião à carne. Pelo contrário, devemos utilizá-la para o serviço mútuo e para expressar amor para com os nossos próximos, assim como Cristo expressou amor para conosco. E no domingo passado, meus irmãos, vemos como o apóstolo Paulo continua desenvolvendo o tema do uso devido da liberdade cristã, quando nos versículos 16 até o versículo 18, ele apresenta aos membros das igrejas da Galácia e a todos nós o único antídoto eficaz contra as obras da carne, contra os frutos infrutíferos da terra, das trevas. Quando ele admoesta a igreja a andar no Espírito como sendo a único remédio que iria preservá-los de satisfazer as concupiscências da carne. De maneira muito realista, nós vimos como o apóstolo Paulo leva aqueles membros a reconhecerem que dentro deles, de crentes em Cristo, regenerados pelo Espírito Santo de Deus, há uma luta, uma milícia, há uma antítese entre a vontade da nossa natureza inclinada para o mal e para o pecado, e a vontade operada pelo Espírito Santo de Deus no nosso coração. Aquilo que em outro lugar o apóstolo Paulo chama de novo homem, nascido em nós, pela palavra de Deus, pela obra do Espírito Santo, através da regeneração. E essa, meus irmãos, é a realidade de todo crente em Cristo. Nós vivemos nesse conflito interno entre a vontade da nossa natureza carnal, as inclinações da nossa natureza corrompida e pecaminosa, que insistentemente tenta nos conduzir para o pecado, e o Espírito que habita
no coração do crente e que o inclina para fazer a vontade de Deus. E aqui, meus irmãos, nesses versículos que nós acabamos de ler, nós encontramos como que um retrato do que é a vida na carne. E, continuando, se Deus permitir, consideraremos na semana que vem, um retrato da vida do Espírito. Há várias listas de pecados como essa que eu acabei de ler, aqui registrada nos versículos 19 ao versículo 21. Nós encontramos listas como essas na carta aos Romanos, na carta aos Efésios, na carta aos Coríntios, na carta aos Colossenses. Em vários livros do Novo Testamento, nós encontramos listas como essas, como que pintando um retrato real, feio, mas real, da nossa natureza corrompida e pecaminosa, a fim de nos admoestar com relação ao perigo que nos assola se nós dermos ocasião à carne, se nós fizermos provisão para a nossa natureza inclinada para o pecado, a nossa natureza pecaminosa. Esse é o assunto, portanto, meus irmãos, que eu quero refletir um pouco mais acerca das obras da carne, acerca das obras infrutíferas das trevas, ou talvez, dada a peculiaridade dessas obras com o paganismo, as obras próprias do paganismo, com relação às quais nós, como crentes em Cristo, devemos fugir de todas as maneiras e só seremos bem-sucedidos, não como vinha sendo sugerido entre as igrejas da Galácia, através de uma atitude legalista, mas se nós andarmos no Espírito, para não satisfazermos ou não darmos vazão às concupiscências da carne. A lista que nós encontramos aqui, meus irmãos, de pecados, chamada de obras da carne pelo apóstolo Paulo, é uma lista apenas representativa. Nós não temos aqui uma lista exaustiva de vícios da carne. São apenas exemplos que o apóstolo Paulo nos fornece em várias áreas para nos admoestar e nos advertir, não apenas contra essas expressões pecaminosas aqui explicitamente mencionadas, mas, como ele mesmo indica no versículo 21, para nos admoestar e advertir acerca de outras expressões pecaminosas semelhantes a essas na sua natureza. Quando o apóstolo Paulo diz no versículo 21, acrescentando após a última manifestação de pecado, dizendo, e coisas semelhantes a estas, ele está claramente indicando que essa lista é apenas representativa, ela não é exaustiva. Há muitas outras formas e expressões que a nossa natureza pecaminosa encontra vazão para manifestar a sua pecaminosidade. E nós poderíamos incluir aqui dezenas e dezenas de outras atitudes e expressões de pecado que mostram e revelam a nossa natureza corrompida, a nossa natureza pecaminosa. Vale a pena mencionar apenas algumas outras listas para que os irmãos percebam bem a representatividade dessa lista aqui, o caráter apenas representativo dessa lista, e possam ter uma visão melhor daquilo que o apóstolo Paulo quer dizer com essas relações, essas listas de pecado. Uma dessas listas nós encontramos na carta que ele escreveu à igreja de Roma. Os irmãos podem abrir
no capítulo 13, e nós podemos ler os versículos 13 e 14, porque são versículos importantes com relação a esse assunto. Aqui o apóstolo Paulo não apenas relaciona alguns dos pecados mencionados em Gálatas e outros pecados, mas ele acrescenta uma exortação geral no sentido de não fazermos provisão para a carne. Romanos capítulo 13, versículo 13. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Na carta aos Efésios, no capítulo 5, nos versículos 3 em diante, o apóstolo Paulo apresenta outra relação de atitudes e atos, de condutas pecaminosas, escrevendo: mas a impudicícia, Efésios 5:3, e toda sorte de impureza ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. Sabeis, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Escrevendo aos Colossenses, os irmãos podem acompanhar também a leitura, no capítulo 3, nos versículos 5 até o versículo 9, o apóstolo trata novamente desse assunto, enfatiza esses aspectos éticos ou morais da nossa fé cristã. Quando ele escreve, a partir do versículo 5, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. E em 1 Coríntios, irmãos, para lermos apenas mais uma passagem de várias outras que nós encontramos no Novo Testamento, sobre relações semelhantes a essa que nós estamos considerando, no capítulo 6 de 1 Coríntios, nos versículos 9 até o versículo 11, nós lemos assim: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas, acrescenta o apóstolo Paulo, vós fostes lavados, vós vos lavastes, mas fostes santificados, fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Eu quero, portanto, irmãos, hoje à noite, apenas chamar a atenção dos irmãos, tentar elucidar, esclarecer um pouco mais acerca dessas faltas morais, desses pecados que o apóstolo Paulo menciona como uma advertência, não apenas aos membros das igrejas da Galácia, mas reconhecendo o conflito
existente no coração de cada crente, entre a nossa natureza pecaminosa e o Espírito Santo de Deus que habita em nós, entre as inclinações da carne e as inclinações do Espírito. Advertir a todos nós contra o perigo de sucumbirmos ao retorno do paganismo na sociedade ocidental contemporânea. Por todos os meios, nós somos bombardeados com aquilo que é conhecido como nova moralidade, que, como mencionei há pouco, não passa da velha imoralidade. Constantemente e continuamente nós somos bombardeados, a mídia se encarrega disso e faz isso muito bem feito, com o propósito deliberado de fazer com que nossos conceitos de pecaminosidade não sejam aqueles conceitos bíblicos, mas eles sejam como que desfeitos, aguados, e nós venhamos a considerar como aceitável, às vezes até louvável, aquilo que a palavra de Deus nos ensina e nos apresenta como obras da carne, como feitos pecaminosos, como expressões da nossa natureza corrompida, como manifestações do velho homem. Se os irmãos perceberem, os pecados aqui mencionados, os feitos da carne aqui relacionados pelo apóstolo Paulo, podem ser classificados em 4 grupos. Os irmãos podem observar. Ao todo, o apóstolo Paulo relaciona aqui 15 feitos da carne, 15 obras da carne. Algumas estão relacionadas a pecados na área sexual, pecados contra o 7º mandamento. Outras obras da carne aqui mencionadas estão relacionadas àquilo que poderíamos chamar de pecados religiosos, pecados diretamente contra Deus. Todos os pecados são contra Deus, mas me refiro aos pecados da idolatria e feitiçaria. Também são frutos da carne, tanto quanto ou mais do que pecados na área sexual. Um terceiro grupo de pecados relaciona 8 pecados de relacionamentos humanos, que dizem respeito à nossa natureza e que envolvem conflitos humanos, inimizades, indisposições, discórdias e assim por diante. E num quarto grupo, o apóstolo Paulo menciona pecados da intemperança. E eu quero apenas dizer alguma coisa sobre cada grupo de pecados aqui relacionados. Nem o tempo me permitiria esmiuçar mais o significado de cada um desses 15 pecados mencionados aqui. E, sinceramente, eu tenho dúvida se é isso que o apóstolo Paulo gostaria de que nós fizéssemos. Até porque, como já ressaltei, ele nos dá apenas pecados representativos. E ele, em cada lista, altera a relação que ele apresenta. E, na realidade, quando ele agrupa vários desses pecados, ele, na realidade, não quer chamar atenção tanto para aspectos distintivos, mas para aquilo que é comum em certos grupos de pecados, e assim nos admoestar e nos advertir, no sentido de que nós tenhamos cuidado contra o retorno do paganismo, especialmente aqui no que diz respeito à ética cristã, à conduta cristã. O primeiro grupo de pecados, os irmãos podem acompanhar, diz respeito a pecados sexuais. No versículo 19,
o apóstolo Paulo menciona 3 pecados: o pecado da prostituição, o pecado da impureza e o pecado da lascívia. Vários manuscritos, uma quantidade muito grande de manuscritos gregos, acrescentam um outro pecado, um quarto. Na realidade, começa essa lista com o pecado do adultério. Mas esses 3 pecados mencionados na área sexual, pecados contra o 7º mandamento, são mais do que suficientes para nos admoestar com relação ao perigo em que nós nos encontramos, especialmente por causa da nossa própria natureza corrompida e pecaminosa. O apóstolo Paulo começa essa lista de pecados dizendo: ora, as obras da carne são conhecidas, exatamente para chamar a atenção para o fato de que esses feitos, essas atitudes, elas deveriam ser consideradas pecaminosas e carnais de uma maneira evidente por todos. Mas numa época pós-moderna, pluralista, da nova moralidade, entre aspas, em que nós estamos vivendo, é preciso chamar a atenção dos irmãos, porque essas coisas já não são tão pecaminosamente evidentes assim. A pecaminosidade desses atos já não são tão evidentes assim diante da frouxidão moral, do relativismo ético em que nós vivemos. A palavra aqui traduzida como prostituição, na língua original porneia, denota todo tipo de pecado sexual, a fornicação, o sexo ilícito. O próprio termo grego já nos dá uma ideia, porneia, o pecado da pornografia em todas as suas faces, em todas as suas expressões, tão presente na sociedade em que nós vivemos. No dia a dia, ao nosso derredor, na televisão, na internet, tudo isso nos convida a enveredar ou a dar vazão ao pecado aqui chamado de prostituição, que na realidade tem um sentido bíblico original maior do que simplesmente a relação sexual com uma prostituta, a prostituição, mas denota todos esses desvios sexuais condenados na palavra do Senhor. É o pecado da porneia, o pecado da pornografia. A palavra aqui traduzida como impureza, o 2º pecado sexual, é utilizada na Bíblia tanto para denotar impureza cerimonial, é muito comum o uso dessa palavra na tradução grega do Antigo Testamento para denotar impureza cerimonial. O Antigo Testamento prescrevia várias leis cerimoniais que, se não fossem observadas, tornaria o homem impuro para se relacionar com Deus, cerimonialmente falando. Mas a palavra também é designada, como é o sentido dela aqui, não no sentido cerimonial, mas no sentido de impureza moral de qualquer natureza. É uma palavra bem mais ampla, mas que designa especialmente impureza moral de qualquer natureza sexual, envolvendo pecados de natureza sexual. E a lascívia, meus irmãos, aqui traduzindo o termo grego aselgeia, significa o que nós poderíamos chamar de libertinagem. Aquela atitude escancarada, aberta, sem freio, sem reprimenda moral na área sexual, tão bem ilustradas em novelas, filmes e coisas dessa natureza. Quando as pessoas simplesmente perdem qualquer mesmo tentativa de ocultar ou de esconder, mas apresentam quase que como se fosse motivo de orgulho e de desafio abertamente a sua conduta sexual libertina, ou licenciosa, ou indecorosa, ou impudicícia. Mas, independentemente do significado de cada um desses termos,
aqui o apóstolo Paulo está nos advertindo contra um perigo tão comum no paganismo da época, da onde aqueles membros das igrejas da Galácia, a maioria deles havia sido arrancado. Isto é, a imoralidade sexual tão comum, tão frequente e tão associada, inclusive, à religiosidade pagã, de tal maneira que não era incomum as prostituições e os pecados sexuais associados a cultos pagãos na época em que essa carta foi escrita. Mas, meus irmãos, o apóstolo Paulo vai além e ele adverte a igreja não apenas com relação aos pecados na área sexual. Provavelmente, não porque esse fosse o problema central da igreja da Galácia, esse parece ter sido uma área de problemas maior na igreja de Corinto, mas porque, como oriundos do paganismo, e naquele contexto em que esses pecados estavam ali no dia a dia, eram flagrantes, eram evidentes, tanto quanto hoje, naquele período muito difícil, como hoje também nós estamos vivendo, a velha imoralidade, chamada de nova moralidade. O apóstolo Paulo não pode deixar de chamar a atenção dos irmãos para esse tipo de problema, esse perigo, esse risco, com relação ao qual, se formos sinceros e honestos diante de Deus, a grande maioria de nós é tendente a cair, a ir além daquilo que é a vontade de Deus, no que diz respeito ao sexo na vida cristã, como uma bênção de Deus para ser desenvolvido no casamento, para a satisfação mútua, para a procriação e para a glória de Deus. Mas como isso tem sido corrompido, e como o pecado afetou a nossa natureza nessa área, e como boa parte de nós é inclinada a errar, a pecar, indo além daquilo que é a vontade de Deus, no que diz respeito à área sexual. Seja no que diz respeito ao adultério, seja no que diz respeito à fornicação, à relação sexual fora do casamento, seja no que diz respeito à pornografia, seja no que diz respeito ao homossexualismo, e seja no que diz respeito a todas essas áreas relacionadas ao sexo. Mas o apóstolo Paulo vai além, meus irmãos, e depois de mencionar esses pecados contra o sétimo mandamento, esses pecados sexuais, ele menciona 2 pecados religiosos, 2 pecados contra o primeiro e o segundo mandamento. Quando ele, no versículo 20, admoesta, incluindo entre as obras da carne, os pecados da idolatria e da feitiçaria. O primeiro e o segundo mandamento deixam claro acerca da natureza do pecado da idolatria. E quando nós lemos o Novo Testamento, à luz da maneira como o Senhor Jesus mesmo interpreta os 10 mandamentos, nós somos autorizados a ler essa demonstração do apóstolo Paulo acerca da idolatria, não no sentido estrito da construção de ídolos materiais diante dos quais nós as pessoas podem se prostrar. Deus condena isso nos 2 primeiros mandamentos. Mas somos autorizados, como o Senhor Jesus interpretou os 10 mandamentos no Sermão do Monte, quando ele disse que aquele que simplesmente olhar para uma mulher com intenção impura já adulterou com ela, ou aquele que se ira contra o seu irmão é como se fosse um assassino. Somos autorizados a interpretar esse mandamento no sentido de que Paulo está nos admoestando não apenas contra o pecado grosseiro, mas grosseiro, pagão, de construir ídolos materiais, pecados que têm retornado com o ressurgimento do paganismo ocidental, na sua forma mais grosseira. Quando nós vemos, em pleno século XXI, pessoas conferindo poderes religiosos a cristais, a essências, a Iemanjá,
a ídolos e coisas semelhantes. Mas somos autorizados pelo apóstolo Paulo a interpretar essa advertência com relação a tudo quanto nós venhamos a colocar em primeiro lugar na nossa vida. Tudo quanto toma o lugar de Deus é idolatria. Tudo quanto nós ocupa a nossa atenção, o nosso propósito, a nossa vida, em primeiro lugar, biblicamente falando, é idolatria. No Novo Testamento, na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 10, no versículo 14, naquele contexto pagão, o apóstolo Paulo adverte que a participação em festas pagãs, sem uma consciência adequada, ela equivale à idolatria. No capítulo 10 da primeira carta aos Coríntios, no versículo 20, o apóstolo Paulo diz: antes digo que coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. E em Colossenses, meus irmãos, no capítulo 3, no versículo 5, passagem que eu li há pouco, o apóstolo Paulo identifica a avareza como idolatria, dizendo que aqueles que buscam o dinheiro de maneira desregrada e desenfreada e concedem a ele uma importância maior do que a legítima e a devida na nossa vida, eles estão cometendo o pecado da idolatria. E Paulo adverte aqueles irmãos oriundos do paganismo, dizendo que entre os feitos da carne não estão apenas os pecados sexuais, mas está essa inclinação da nossa natureza pecaminosa à idolatria, essa inclinação da nossa natureza corrompida a conceder a outras coisas e pessoas e propósitos o lugar que é devido exclusivamente a Deus, que é o primeiro lugar em nossa vida. E quando o apóstolo Paulo menciona outra palavra feitiçaria, ele utiliza um termo, na realidade, interessante. Vale a pena até mencionar alguns termos gregos, porque tem alguma relação com os nossos termos da língua portuguesa. E quando o apóstolo Paulo inclui, dentre os feitos da carne, a feitiçaria, ele está mencionando a palavra farmaqueia, de farmácia. E, na realidade, ele está utilizando aqui, mencionando aqui o costume na época de utilizar drogas em sentido religioso, como se tivessem algum poder, como se tivessem alguma capacidade religiosa. E cá para nós, isso não é estranho no contexto que a gente vive aqui em Belém do Pará, e certamente os irmãos já viram por várias vezes na televisão reportagem acerca da utilização de várias drogas naturais, no que diz respeito, como se tivesse algum tipo de poder religioso. E é comum nós vermos associado à feitiçaria, à magia, a utilização de porções, de drogas, de coisas nessa natureza, com propósito religioso. Há várias seitas, várias religiões que fazem uso de substâncias, de drogas, para criar um tipo de êxtase, e isso de modo religioso, confundindo e misturando essas coisas, utilizando essas coisas em termos de bruxaria, feitiçaria, magia e coisas semelhantes a essas. E é por isso que o apóstolo Paulo utiliza essa palavra para advertir a igreja, os crentes aos Gálatas, contra esse tipo de coisa. Com relação, eles estavam tão afeiçoados, tão acostumados, numa época em que a medicina e a feitiçaria não tinham uma diferença muito grande, e eles tinham que ter muito cuidado com relação ao mau uso de substâncias com conotação religiosa, em termos
que pudessem ser confundidos com feitiçaria, bruxaria e coisas semelhantes a essas. O terceiro grupo de pecados que o apóstolo Paulo relaciona, aonde ele inclui nada menos do que 8 pecados, e se seguirmos o texto majoritário, o texto bíblico expresso pela maioria dos manuscritos, nós ainda teríamos mais um outro pecado incluído aqui, o pecado do assassinato, o pecado do homicídio. Aqui o apóstolo Paulo relaciona pecados que, a julgar pelo teor da carta aos Gálatas, era a área que estava mais relacionada aos membros daquelas igrejas, porque aquelas igrejas estavam passando por problemas dessa natureza. Elas estavam passando por problemas concernentes a relacionamentos humanos, no que diz respeito a pecados aqui mencionados, como o pecado da inimizade, ou seja, dos conflitos, desse estado de indisposição contra alguém, pecados da porfia, isto é, pecados da hostilidade, pecados da contenda, aquilo que na Bíblia é a antítese da paz, pecados do ciúme, de ressentimento, em termos de ciúmes, pecados de iras, de desejos intensos e passionais, que na Bíblia pode ter o sentido positivo, no sentido de que Deus mesmo manifesta a sua ira contra o pecado, mas que também pode ser utilizado no sentido negativo, como é utilizado aqui. Irai-vos, disse o apóstolo Paulo, mas não pequeis. Não deixai que o sol se ponha sobre a vossa ira. Manifestações de indignação contra o pecado e contra aquilo que contraria a vontade de Deus são legítimas. Mas não é disso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Ele está falando de explosões, de ira, de raiva, de cólera, de fúria, para o qual, pecado com relação aos quais muitos de nós somos tendentes. E, além desses pecados da inimizade, das porfias, dos ciúmes e das iras, o apóstolo Paulo acrescenta ainda outros 4 que nós podemos talvez entendê-los como sendo manifestações, expressões ou consequências desses 4 pecados mencionados aqui, nos relacionamentos humanos: as discórdias, as dissensões, as facções e as invejas. E aqui, meus irmãos, ao relacionar nada menos do que 8 pecados, dentro daquilo que nós poderíamos chamar de pecados que dizem respeito a essa indisposição natural, dessa disposição pecaminosa de um para com o outro, e as querelas, as contendas, as divisões, as dissensões, as discórdias, as facções, que dá a ideia aqui bem própria daquilo que estava acontecendo ali, de facções, de divisões decorrentes de pensamentos diferentes. Na verdade, a palavra aqui traduzida como facções é próxima da nossa palavra portuguesa heresia, que dá essa ideia de ensino herético, errôneo, que acaba causando dissensão e divisão na igreja. Exatamente isso estava acontecendo nas igrejas da Galácia, como consequência do ensino dos judaizantes. O fato, meus irmãos, é que aqui o apóstolo Paulo relaciona vários pecados no que diz respeito a esse relacionamento, esses problemas, essas confusões, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, que estavam, com relação aos quais as igrejas da Galácia estavam mais sujeitas diante da investida dos judaizantes e que estavam causando todo esse tipo de confusão, de contenda e de problema na igreja. Não vamos esquecer que antes de chegar a relacionar essa lista, como consideramos há 2 domingos atrás,
O apóstolo Paulo admoestou a igreja no sentido de que não usasse a liberdade para dar ocasião à carne, antes se servissem mutuamente. Ele adverte a igreja que se assim não fizessem, eles então estariam se mordendo, se devorando uns aos outros, e desse modo acabariam sendo mutuamente destruídos, consumidos por essas dissensões, essas contendas, essas invejas, essas manifestações de indisposição de um para com o outro, pelo que o outro tem podido alcançar, essas discórdias que, na verdade, expressam mais a ideia de ambição ou de atitude interesseira, e coisas como essas, próprias do paganismo, eu repito. Algumas desses pecados da carne eram relacionados no paganismo como virtudes até. Mas que o apóstolo Paulo deixa claro que eles são expressões variadas e peculiares da nossa natureza pecaminosa, inclinada para o erro e para o pecado. E a última relação de pecados aqui mencionada, nós poderíamos chamar e classificar de pecados da intemperança. E aqui o apóstolo Paulo inclui 2 pecados, frequentes também no paganismo, e associados também aos pecados da imoralidade, associados aos pecados religiosos e associados aos pecados de relacionamento. Eu me refiro aos pecados da bebedice e o pecado da glutonaria. Todos eles incluídos como pecados da carne. Eu sei que hoje, quando falamos de bebedice como pecado, as pessoas até estranham. Quando lemos como lemos em outra passagem, que os bêbados não herdarão o reino dos céus, a pessoa até estranha, porque bêbado hoje, bebedice é tratada como doença, e não como pecado, como a Bíblia trata. Alcoolismo é tratado como patologia, na nova moralidade, e não como a Bíblia trata como obra da carne, como pecado, que é verdade que lá pelas tantas acaba tornando-se patológico, um vício, mas a Bíblia inclui como obra da carne, como pecado, que provoca dissolução, como lemos em Efésios, no capítulo 15, capítulo 5, no verso 18, e com relação ao qual o apóstolo Paulo nos adverte, em 1 Coríntios, no capítulo 5, que nós, como crentes, não devemos nos associar àqueles que praticam a bebedice, especialmente se eles se disserem crentes. E além disso, o apóstolo Paulo inclui o pecado da glutonaria. Essa é a tradução que nós temos aqui na nossa versão. Na realidade, eu até gostaria que ficasse glutonaria mesmo, porque isso mostra como os pecados da carne não são apenas aqueles vícios sexuais mais graves, ou a idolatria, ou então as dissensões, as facções, ou a bebedice, mas inclui mesmo também a falta a intemperança, ou a falta de regra e de limite no comer. E a Bíblia claramente ensina que a intemperança é pecado, que a falta de domínio próprio, não apenas no que diz respeito ao sexo, não apenas no que diz respeito à ira, não apenas no que diz respeito à bebedice, mas também no que diz respeito à comida, é pecado. Mas, na realidade, a palavra aqui traduzida como glutonaria aponta mais, meus irmãos, para aquilo que era muito comum na época, as festas ao deus Bacus, a farras, que incluía muita bebida
e muita comida. Talvez a tradução melhor não seja bem glutonaria, mas seja festas com excesso de comida e bebida. Aonde nós podemos... Os irmãos podem pensar em muitos tipos de casamento, ou de aniversários, ou de festividades, aonde há excesso de comida e bebida e aonde as pessoas comem e bebem excessivamente, sem moderação, sem regra. Como acontecia naquelas farras, naquelas festas, ou como é traduzido em outras passagens bíblicas, o mesmo termo orgias, que incluía também muitas vezes pecados sexuais, mas que incluía pecados da falta de temperança, da intemperança, da falta de controle no que diz respeito à bebida e à comida. Mas, meus irmãos, na realidade, mais do que esmiuçar o significado desses termos, penso que o melhor que nós podemos fazer é sermos alertados no que diz respeito ao perigo que nós, como crentes, à luz do contexto do texto que nós estamos estudando, que vivemos numa era em que se sobrepõe uma era futura, em que o Espírito Santo de Deus já habita no nosso coração, mas nós ainda temos uma natureza pecaminosa, que caracteriza a nossa existência terrena como essa luta de concupiscências, como mostrei aqui no domingo passado. A concupiscência boa do Espírito, os desejos salutares produzidos pelo Espírito Santo de Deus no nosso coração, o amor a Deus, fazer a sua vontade, servir uns aos outros, o amor mútuo, adorar ao Senhor, louvar e bendizer o seu nome, servir a sociedade, servir a igreja, e os feitos da carne, aqui representados pelos pecados sexuais, pelos pecados religiosos, pelos pecados de relacionamento e pelos pecados da intemperância. O apóstolo Paulo conclui essa lista de obras da carne, próprias, bem próprias do paganismo, mas que são tão presentes nos nossos dias, na chamada nova moralidade, ressaltando no versículo 21, que ele já havia admoestado aqueles irmãos acerca disso. Provavelmente, quase certamente, o apóstolo Paulo está se referindo ao tempo em que ele esteve anunciando o evangelho naquelas igrejas, de Icônio, Antioquia, Derbe, Listra, onde ele ali esteve anunciando o evangelho do reino, pregando o evangelho da graça salvadora de Deus em Cristo Jesus, mas também ensinando e advertindo a igreja contra o perigo da nossa natureza carnal e contra o enorme perigo que representava o fato deles que eram afeiçoados e acostumados a essas práticas e a esses feitos da carne, novamente virem a ceder a esses feitos, lá pelas tantas, pela influência do contexto, pela influência das amizades, pela influência do convívio com as pessoas aonde eles estavam colocados e com as quais eles tinham familiaridade. Portanto, Paulo chama atenção para o fato de que ele já havia advertido a igreja, ele, durante a sua atividade missionária naquelas igrejas, ele não havia apenas ensinado doutrina, ele havia chamado atenção para as implicações da doutrina na vida cristã e para a absoluta incompatibilidade das obras da carne com os frutos do Espírito. Permaneceríamos no pecado nós, o que para ele morremos, diz o apóstolo Paulo, nem pensar, de maneira nenhuma, de jeito nenhum. Nós, como crentes em Cristo, não podemos andar na prática desses pecados e de quaisquer outros, porque a nossa natureza pecaminosa, ela não encontra expressão em cada pessoa exatamente da mesma maneira, de maneira variada. Por isso Paulo cita de maneira variada e ilustra, e deixa claro que ele está apenas ilustrando quando ele diz, e coisas semelhantes a estas. Mas não tem um de nós, crentes em Cristo, que não tem propensão e que a nossa natureza pecaminosa não tenta se expressar de uma maneira ou de outra, ou de várias,
dos frutos da carne aqui mencionados, ou em outras passagens mencionadas pelo apóstolo Paulo. Mas, meus irmãos, se nós formos sinceros e honestos, e não formos hipócritas, nem moralistas, que simplesmente lemos essas listas de vícios e dizemos, pois isso é condenável, e nós, sinceramente, nos colocarmos diante de Deus, nós vamos ter que terminar lendo esse versículo 21, quando o apóstolo Paulo diz, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Sinceramente, nós vamos terminar abatidos, e nós vamos terminar com questões, e nós vamos que, sinceramente, diante de Deus, nos perguntar, nós entendemos a Bíblia ou não? Será que nós compreendemos o que a Bíblia e o Novo Testamento nos ensina, ou nós não entendemos a Bíblia que o Novo Testamento nos ensina, ou nós não estamos entendendo esse texto? O que o apóstolo Paulo quer dizer quando ele diz que não herdarão o reino de Deus quando essas coisas praticam? Se o apóstolo Paulo quer dizer que não herdarão o reino de Deus as pessoas que cometem qualquer desses pecados, ninguém herdará o reino de Deus. Se formos sinceros e honestos e não formos hipócritas, teremos que reconhecer que nenhum de nós herdará o reino de Deus, porque não há pessoa na face da terra, a não ser o Deus homem, o Filho de Deus que veio a esse mundo, que não tenha incorrido antes de convertido e não continue ocasionalmente a ocorrer em um ou outro desses pecados, mesmo quando convertido. Então, o que é que o apóstolo Paulo quer dizer? Quando ele diz que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Concordo com bons intérpretes da Bíblia, que chamam atenção para o fato de que o segredo, a resposta, a explicação, está na menção que o apóstolo Paulo faz no versículo 21, utilizando a palavra praticam. O apóstolo Paulo não diz aqui que não herdarão o reino de Deus aqueles que cometerem um ou alguns desses pecados. Mas o apóstolo Paulo diz que não herdarão o reino de Deus aqueles que, usando um verbo no grego que denota uma prática contínua, o verbo prasso no grego, diferente de simplesmente fazer, mas praticar, daí vem a nossa palavra praxis, ou prática, ou costume. E quando ele utiliza essa palavra no tempo que ele utiliza no grego, no presente, que no grego não expressa simplesmente um ato simples, mas expressa uma ação contínua, uma ação corriqueira, ou uma ação costumeira, ou uma ação repetitiva, e é exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Quando nós lemos a Bíblia como um todo, o que nós lemos é no sentido de que, se nós dissermos que nós não temos pecado, nós somos mentirosos e a verdade de Deus não está em nós. Se nós não dissermos que, não reconhecermos que temos uma natureza inclinada para o pecado, e que ocasionalmente nós erramos e nós pecamos, e que qualquer crente pode cair em qualquer um desses pecados aqui mencionados, nós estaremos sendo hipócritas, e nós não estaremos de acordo com o que o apóstolo Paulo mesmo nos ensina, dizendo que a carne milita contra o espírito, e o espírito milita contra a carne. Não há como ler a Bíblia, meus irmãos, e compreender e perceber que o problema maior não é o pecado. O problema maior é o pecado não arrependido. Não herdarão o reino de Deus jamais aqueles que continuam na prática do pecado. Aqueles que fazem dessas manifestações da carne a sua maneira de viver e não se arrependem. Aqueles que adulteram e não choram seu adultério e não se arrependem do adultério. Aqueles que vivem na pornografia e não se arrependem da pornografia. Aqueles que têm dissensão e contenda e ira e ciúme e inveja e não choram e não se arrependem diante de Deus disso. E aqueles que vivem na bebedice, na farra, na glutonaria e se justificam e não se arrependem dessas coisas diante de Deus. Há dois tipos de pessoas. Pessoas que vivem na prática do pecado e pessoas que, pela misericórdia e graça de Deus,
sabem que são pecaminosos, reconhecem que têm uma natureza corrompida, admitem que a carne milita contra o Espírito, mas sabendo que tem o Espírito Santo de Deus no seu coração, não aceitam, não admitem e lutam a vida inteira, com toda a sua energia, com toda a sua força, se arrependendo, pedindo perdão a Deus, suplicando por graça e misericórdia diante dele, para não viver uma vida que possa ser descrita como a prática desses pecados. Meus irmãos, Deus seja gracioso para conosco. Deus nos dê graça e disposição para e entendimento e discernimento para percebermos a natureza do perigo que nos assalta na nova moralidade, que não passa da velha imoralidade. Quando nós somos bombardeados para considerar a bebedice ou a embriaguez mera patologia. Quando nós somos bombardeados a considerar o adultério como uma coisa normal, a pornografia e a fornicação como uma coisa necessária para os jovens até, ou perfeitamente admissível. Quando somos levados a pensar no homossexualismo como mera opção de vida, quando a Bíblia diz, é pecado, é obra da carne, é expressão corrompida da nossa natureza pervertida e pecaminosa. E Deus nos dê a graça, meus irmãos, de com sinceridade e fidelidade, nos empenharmos diante de Deus, a não permitir, a não satisfazermos a concupiscência da carne. E o remédio que o apóstolo Paulo nos dá, nós já consideramos no versículo 16. Andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. A educação não é resposta para a falta de ética contemporânea, especialmente no nosso país, e muito menos na igreja. O moralismo não é a resposta, não é a solução. O legalismo também não. A resposta é espiritual. Andar no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Eu quero concluir, meus irmãos, só lembrando os irmãos de uma receita que o apóstolo nos dá, um pouco mais detalhada, para nós não vivermos na carne, não sermos sucumbidos ou dominados pela nossa carne, não fazermos provisão para a nossa natureza pecaminosa. E eu me refiro ao capítulo 3 da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, que nós já estudamos aqui, ela inteira, e aonde o apóstolo Paulo nos dá a fórmula completa para nós não sucumbirmos à nova moralidade, que não passa da velha imoralidade. Devemos buscar as coisas lá do alto, aonde Cristo vive. A resposta é espiritual, andar no Espírito. Buscar as coisas do alto, aonde Cristo vive. Pensar nas coisas lá do alto. Inclinar o nosso coração, a nossa mente, a nossa vontade para as coisas de Deus, que agradam a Deus. E que fazem provisão para a alma e não provisão para a carne. Isso tem que ser acompanhado no sentido negativo, a partir do versículo 5, de fazer morrer a nossa natureza terrena, de lutar contra ela, de com a graça de Deus, no poder do Espírito que habita no nosso coração e nos habilita a sair vitoriosos contra a nossa natureza corrompida, fazer morrer, mortificar a nossa natureza terrena, carnal, a prostituição, a impureza, a paixão lascívia, o desejo maligno e a avareza, que é idolatria. E positivamente, meus irmãos, com a misericórdia e graça de Deus, nos revestirmos, como o apóstolo Paulo coloca a partir do verso 12, no sentido positivo, como santos e amados, eleitos de Deus, das obras do Espírito, dos feitos do Espírito, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-nos uns aos outros, vivendo no contexto e no âmbito da palavra de Deus, habitando em nosso coração. Essa é a resposta
Não tem mágica, não tem mistério, não tem atalho e não tem outro caminho. O único antídoto contra as obras da carne é andar no Espírito. E isso nós faremos pensando nas coisas do alto, mortificando a nossa natureza terrena e com a graça de Deus nos esforçando e nos empenhando para praticar as virtudes que a palavra de Deus nos ensina como sendo não obras da carne, mas frutos do Espírito.